Seja muito bem-vindo à nossa oração de hoje. Hoje é 23 de março, 34º dia da nossa caminhada quaresmal. Estamos a poucos passos da Semana Santa. O caminho que você percorreu até aqui já é sinal de que Deus está agindo dentro de você. E hoje, neste dia tão próximo do coração da fé cristã, somos convidados a meditar sobre algo que exige muito do coração humano: ficar, permanecer. Não fugir quando tudo fica difícil. Antes de continuarmos, curta este vídeo e inscreva-se no canal Oração Viva, se ainda não é inscrito. Faça isso agora, antes de seguir na oração. Sua presença aqui todos os dias fortalece esta corrente de oração e ajuda mais pessoas a chegarem até a Páscoa transformadas. No Calvário, quase todos fugiram. Os discípulos que tinham prometido fidelidade desapareceram na escuridão da noite e do medo. Mas havia um pequeno grupo que ficou: Maria, a mãe de Jesus. João, o discípulo amado. Algumas mulheres que amavam com um amor mais forte que o medo. Eles não entendiam tudo o que estava acontecendo, sentiam dor, confusão e tristeza. Mas ficaram. E esse ficar, silencioso e fiel, é um dos maiores testemunhos de amor que a história da salvação registra. Virgem Maria, tu que ficaste ao pé da cruz quando tudo parecia perdido, ensina este coração a não fugir das cruzes da vida. Que esta pessoa aprenda contigo o que significa amar até o fim, permanecer fiel mesmo sem entender, confiar mesmo quando a dor é grande demais para as palavras. A vida traz situações em que tudo em nós quer fugir. Situações de dor prolongada, de perdas que não se explicam, de silêncios de Deus que pesam. Nesses momentos, a tentação é se afastar, fechar o coração, desistir da fé. Mas o Evangelho nos mostra que ficar ao pé da cruz é exatamente o lugar onde a graça age com mais poder. Nossa Senhora, fortalece esta pessoa para que não fuja das suas cruzes, que aprenda a ficar, a confiar e a amar, mesmo nas horas mais difíceis desta caminhada. Escreva nos comentários: Nossa Senhora me ensina a ficar ao pé da cruz. João foi o único apóstolo que ficou ao pé da cruz. Os outros fugiram com medo, com vergonha, com a sensação de que tudo havia acabado. João ficou não porque era mais corajoso que os outros, mas porque o amor foi mais forte que o medo. Ele era o discípulo que Jesus amava, e esse amor recebido o transformou num homem capaz de permanecer onde ninguém mais queria estar. O amor verdadeiro não calcula o risco, ele fica. Virgem Maria, forma neste coração um amor semelhante ao de João. Que esta pessoa não fique ao pé da cruz por obrigação ou por aparência, mas porque ama. Que o amor a Deus seja tão real e tão profundo que se torne mais forte do que qualquer medo, mais resistente do que qualquer dificuldade, mais duradouro do que qualquer tempestade interior. Ficar ao pé da cruz na vida prática significa não abandonar as responsabilidades quando elas pesam. Significa não fugir dos relacionamentos quando exigem sacrifício. Significa não desistir da fé quando ela não produz os resultados que esperávamos. Significa continuar orando mesmo quando o céu parece fechado. É uma fidelidade que não depende das circunstâncias, mas da decisão do coração. Nossa Senhora, ajuda esta pessoa a identificar as cruzes concretas da sua vida, das quais está tentada a fugir. Que tenha coragem de olhar para elas com honestidade. Que não as romantize nem as negue, mas as aceite como parte do caminho de quem decide seguir a Cristo até o fim. Há uma graça especial reservada para quem fica. João foi o discípulo que recebeu a missão de cuidar de Maria. Foi o primeiro a chegar ao túmulo vazio na manhã da ressurreição. A fidelidade nas horas difíceis abre portas que a fuga jamais alcançaria. Deus honra quem permanece. Ele não deixa sem resposta o coração que decide ficar mesmo quando dói. Virgem Maria, que esta pessoa experimente a graça reservada para quem não foge. Que descubra que do outro lado da cruz há ressurreição. Escreva nos comentários: Nossa Senhora, me dá força para não fugir quando tudo pesa. Maria ficou ao pé da cruz sem entender completamente o que estava acontecendo.
Ela não tinha uma explicação teológica detalhada sobre a redenção. Tinha fé, tinha amor e tinha a memória de tudo o que Deus havia feito em sua vida desde o primeiro sim pronunciado em Nazaré. Essa memória da fidelidade de Deus foi o que a sustentou no momento mais escuro. Ela não ficou porque entendia, ficou porque confiava. Virgem Maria, ensina esta pessoa a se sustentar na memória da fidelidade de Deus. Que nos momentos de crise, ela recorde as vezes em que o Senhor já a salvou, já a sustentou, já respondeu, quando tudo parecia sem saída. Que essa memória seja âncora nos momentos em que a fé vacila e o coração quer recuar. Muitas vezes fugimos das cruzes porque exigimos entender antes de confiar. Queremos que Deus explique o sofrimento antes de aceitarmos permanecer nele. Mas a fé madura não espera explicação para continuar fiel. Ela confia no caráter de Deus, mesmo quando não compreende os seus caminhos. Maria não pediu explicações no Calvário, ela ficou. E esse ficar sem entender é uma das formas mais profundas de fé que existem. Nossa Senhora, liberta esta pessoa da necessidade de entender tudo para confiar. Que ela aprenda a descansar no amor de Deus, mesmo no meio da confusão. Que a ausência de respostas não seja motivo de afastamento, mas convite a uma fé mais profunda e mais madura. A cruz também revela quem realmente somos. Nas horas fáceis, todos parecem fiéis. É na dificuldade que o coração mostra sua verdadeira disposição. A Quaresma nos preparou exatamente para isso. Fortalecer o interior para que, quando a cruz chegar, o coração não entre em colapso, mas encontre dentro de si a graça de permanecer. Nossa Senhora, que tudo o que foi rezado nestes 34 dias forme neste coração uma base sólida. Que esta pessoa chegue à Semana Santa com raízes fundas, com fé real e com disposição de ficar ao pé da cruz junto com Jesus. Escreva nos comentários: Nossa Senhora fortalece minha fé para confiar sem entender. Ficar ao pé da cruz não significa não sentir dor. Maria sentiu, João sentiu. As mulheres que permaneceram no Calvário sentiram cada momento daquela agonia com uma intensidade que nenhuma palavra consegue descrever. Ficar ao pé da cruz não é ausência de sofrimento. É presença fiel dentro do sofrimento. É a decisão de não deixar que a dor seja mais forte que o amor. É escolher permanecer mesmo, quando tudo no interior grita para sair correndo. Virgem Maria, consola esta pessoa que carrega dores que pesam demais. Que ela saiba que sentir a dor da cruz não é falta de fé. Que chorar diante do sofrimento não é fraqueza espiritual. Que Jesus mesmo chorou diante do túmulo de Lázaro. Deus não pede que fingimos não sentir. Ele pede que fiquemos mesmo sentindo. Há pessoas que estão neste momento atravessando situações muito dolorosas. Uma doença que não melhora. Um luto que ainda é muito recente. Uma relação que se desfez. Uma decepção que ainda dói. Para essas pessoas, ficar ao pé da cruz não é metáfora, é realidade diária e concreta. E a mensagem do Evangelho para elas é clara. Você não está sozinho nessa dor. Jesus passou pela cruz antes de você, e Maria ficou ao lado dele até o fim. Nossa Senhora, aproxima-te especialmente de quem está sofrendo neste momento. Que esta pessoa sinta a tua presença materna ao seu lado, que não se sinta abandonada por Deus no meio da dor. Que compreenda que a cruz não é sinal de ausência divina, mas muitas vezes o lugar onde Deus está mais próximo do que em qualquer outro momento. A dor vivida com fé tem um poder transformador que a dor vivida sozinha não tem. Não porque Deus goze do sofrimento humano, mas porque é na fragilidade que o coração se abre de maneira que em nenhum outro momento consegue. É na cruz que as últimas defesas caem e Deus pode entrar nos lugares mais profundos. Nossa Senhora, transforma a dor desta pessoa em encontro com Deus. Que a cruz vivida com fé produza frutos eternos de graça e de liberdade interior. Escreva nos comentários: Nossa Senhora fica ao meu lado nas minhas dores. Existe uma diferença importante entre carregar a cruz e ser esmagado por ela. Jesus caiu sob o peso da cruz no caminho para o Calvário. Caiu, mas levantou.
E isso nos diz algo essencial. Ficar ao pé da cruz não significa nunca cair. Significa levantar sempre. A fidelidade que Deus pede não é a de quem nunca fraqueja, mas a de quem, mesmo depois de cair, decide continuar o caminho. Isso é o que distingue quem persevera de quem desiste. Virgem Maria, ensina esta pessoa a se levantar depois das quedas sem perder o rumo. Que não confunda fraqueza com fracasso, nem queda com derrota definitiva. Que cada vez que cair nesta caminhada, encontre em ti exemplo de quem permaneceu fiel até o fim, mesmo diante do incompreensível. A Quaresma inteira nos preparou para esse momento. Cada dia de oração, cada renúncia, cada decisão de voltar quando a vontade era desistir, tudo isso foi treinamento espiritual para que o coração tenha resistência real. Não uma resistência superficial que dura enquanto tudo vai bem, mas uma resistência profunda que se mantém exatamente quando as circunstâncias pressionam mais forte. Nossa Senhora, faz com que este coração reconheça o quanto cresceu nestes 34 dias. Que não olhe apenas para as falhas, mas também para os avanços. Que perceba que não é a mesma pessoa que começou esta caminhada. Que a graça agiu mesmo nos dias em que parecia que nada estava acontecendo. Simão de Cirene foi obrigado a ajudar Jesus a carregar a cruz. No início não queria, mas ao carregar aquele madeiro, foi transformado para sempre. Às vezes Deus coloca cruzes em nossas vidas sem pedir permissão, e a resistência inicial é humana e compreensível. Mas quem decide abraçar a cruz, em vez de apenas suportá-la, descobre que ela tem um peso diferente quando é carregada com amor. Nossa Senhora, transforma a resistência desta pessoa em abraço. Que o que ela ainda carrega com relutância comece a ser carregado com confiança. Que a cruz deixe de ser peso e se torne caminho. Escreva nos comentários: Nossa Senhora, me ajuda a carregar minha cruz com amor. Ao pé da cruz, Jesus olhou para Maria e para João e disse algo que mudou tudo. Para Maria disse: Mulher, eis o teu filho. Para João disse: Eis a tua mãe. No meio da maior dor da história, Jesus pensou nos outros. Pensou em quem ficaria sozinho. Pensou no cuidado, na comunidade, no amor que precisaria continuar depois que ele partisse. A cruz não fechou o coração de Jesus, abriu-o ainda mais. Virgem Maria, forma neste coração a mesma generosidade de Jesus. Que nas horas de dor esta pessoa não se feche sobre si mesma. Que mesmo no sofrimento consiga enxergar quem está ao seu redor precisando de atenção, de cuidado, de uma palavra. Que a cruz vivida com fé abra o coração em vez de endurecê-lo. Há uma tentação muito comum no sofrimento, a de se isolar. Quando a dor é grande, o instinto é se recolher, fechar as portas, parar de se relacionar. E embora o descanso e o silêncio sejam necessários, o isolamento prolongado enfraquece ainda mais, porque somos feitos para a comunhão, e é muitas vezes através das pessoas que Deus envia o consolo, a força e a graça de que precisamos para continuar. Nossa Senhora coloca ao redor desta pessoa pessoas que fortalecem a fé e sustentam a caminhada. Que ela não enfrente suas cruzes em solidão absoluta. Que tenha coragem de pedir ajuda quando precisar, de se deixar amparar, de receber o cuidado dos outros como presente de Deus e não como sinal de fraqueza. A cena de Maria e João ao pé da cruz também nos fala sobre a igreja. Ninguém persevera sozinho na fé. Precisamos uns dos outros. Precisamos de comunidade, de oração partilhada, de irmãos que ficam quando a maioria foge. Esta caminhada quaresmal que você fez em oração diária é também um ato comunitário. Há uma multidão invisível rezando junto, carregando cruzes parecidas, buscando o mesmo Deus. Nossa Senhora, une este coração à comunidade dos que perseveram. Que esta pessoa saiba que não caminha sozinha e encontre força nessa certeza. Escreva nos comentários: Nossa Senhora, me ajuda a não me isolar nas minhas cruzes. Ficar ao pé da cruz exige uma virtude que raramente é celebrada, mas que é essencial na vida espiritual: a paciência. Não a paciência passiva de quem simplesmente espera sem fazer nada,
mas a paciência ativa de quem permanece fiel enquanto aguarda. Maria esperou 3 dias entre a morte e a ressurreição. 3 dias de silêncio absoluto, de ausência visível, de sepulcro fechado. E ela não desistiu. Guardou no coração tudo o que havia recebido e esperou. Virgem Maria, ensina esta pessoa a esperar com fé. Que nos momentos em que a ressurreição ainda não chegou, quando o sepulcro ainda está fechado e o silêncio de Deus pesa, ela não interprete essa espera como abandono. Que permaneça fiel no intervalo entre a cruz e a vida nova, sabendo que Deus age mesmo quando não é visto. A vida cristã tem muitos momentos de sábado santo. Momentos em que a cruz já aconteceu, mas a ressurreição ainda não chegou. Momentos de luto, de espera, de incerteza. São os momentos mais difíceis da fé, porque exigem confiar sem ver, esperar sem prazo, permanecer sem garantia. É exatamente nesses momentos que a qualidade da fé se revela com mais clareza. Nossa Senhora, sustenta esta pessoa nos seus sábados santos pessoais, nas situações em que já sofreu, mas ainda não viu a transformação, nas orações que já fez, mas ainda não foram respondidas, nas esperanças que ainda aguardam realização. Que ela não desista no intervalo, que confie que o domingo vem. A paciência também se aplica ao próprio processo de conversão. Muitos se frustram porque esperam mudanças imediatas e completas. Mas a transformação interior é gradual, silenciosa e muitas vezes imperceptível no dia a dia. É como uma planta que cresce sem que se veja o movimento, mas que um dia surpreende com seus frutos. Deus trabalha assim no interior humano, com uma paciência infinita que merece ser correspondida. Nossa Senhora, dá paciência a esta pessoa consigo mesma e com o tempo de Deus. Que confie no processo mesmo sem ver os resultados. Que permaneça fiel mesmo sem aplausos. Escreva nos comentários: Nossa Senhora me ensina a esperar com fé. Ao pé da cruz, há uma lição que só se aprende no silêncio. A presença vale mais que as palavras. Maria não discursou. João não explicou. As mulheres não ofereceram soluções. Eles simplesmente estavam lá. E essa presença silenciosa e fiel foi o maior gesto de amor que podiam oferecer naquele momento. Há situações na vida em que não existem palavras certas, em que qualquer explicação soa vazia, em que o único ato de amor possível é ficar. Virgem Maria ensina esta pessoa o valor da presença silenciosa. Que aprenda a estar com quem sofre, sem precisar resolver, explicar ou consertar. Que descubra que às vezes o maior presente que podemos dar a alguém é simplesmente não ir embora. Que a sua presença ao lado de quem está na cruz seja reflexo da tua presença fiel no Calvário. Essa espiritualidade da presença também se aplica à oração. Muitas vezes achamos que precisamos de palavras elaboradas, de longas petições, de fórmulas perfeitas para nos aproximar de Deus. Mas a oração mais profunda é muitas vezes a mais simples. Ficar diante de Deus em silêncio, sem agenda, sem lista de pedidos, apenas presente. Como Maria ao pé da cruz. Presente, disponível, entregue. Nossa Senhora, introduz esta pessoa numa oração mais simples e mais profunda. Que ela não fuja do silêncio diante de Deus, mas o busque como espaço sagrado de encontro. Que descubra que na simplicidade da presença há uma intimidade com o Senhor que nenhuma palavra sofisticada consegue produzir. Estamos chegando ao fim desta caminhada quaresmal. Amanhã começa a Semana Santa. O coração que percorreu estes 34 dias com fidelidade chega a esse momento mais preparado, mais consciente, mais disponível para entrar na profundidade do mistério pascal. Cada dia de oração, cada renúncia, cada decisão de voltar quando a vontade era desistir, tudo construiu um interior mais capaz de ficar ao pé da cruz com Jesus. Nossa Senhora, prepara este coração para a Semana Santa. Que entre nestes dias sagrados com disposição real de acompanhar Jesus até o fim, de ficar quando tudo pesar, de esperar a ressurreição com fé viva. Escreva nos comentários: Nossa Senhora, prepara meu coração para a Semana Santa. Chegamos ao final da oração deste 34º dia da Quaresma.
34 dias de caminhada, 34 dias de coração aberto, de decisões renovadas, de graça recebida em silêncio. Você está a um passo da Semana Santa. E o simples fato de ter chegado até aqui já é testemunho de que algo real aconteceu dentro de você neste tempo. Deus não desperdiça nenhum dia de quem busca sinceramente o seu rosto. Virgem Maria, olha para esta pessoa com o mesmo olhar com que ficaste ao pé da cruz. Um olhar de amor que não julga, que não cobra, que simplesmente acolhe. Que ela sinta esse olhar agora e encontre nele força para os dias mais sagrados do ano cristão que estão prestes a começar. Ficar ao pé da cruz foi o tema desta oração. E esse tema não termina aqui. A Semana Santa nos colocará diante dos momentos mais intensos da fé cristã. A entrada em Jerusalém, a última ceia, o Getsêmani, o julgamento, o Calvário, o sepulcro. Cada um desses momentos é convite a ficar, a não fugir, a acompanhar Jesus com presença fiel e coração aberto, como fizeram Maria e João. Nossa Senhora, acompanha esta pessoa em cada dia da Semana Santa. Que ela não viva esses dias de forma distraída ou superficial. Que entre na profundidade de cada mistério. Que deixe que a paixão de Cristo toque as áreas do coração que ainda precisam ser transformadas. Que chegue a Páscoa não apenas com alegria, mas com a alegria de quem ficou, de quem não fugiu, de quem acompanhou até o fim. Agora um convite importante. Se esta caminhada quaresmal fez diferença na sua vida, não guarde isso só para você. Compartilhe esta oração com alguém que precise chegar à Páscoa com o coração renovado. Curta este vídeo. Inscreva-se no canal Oração Viva se ainda não é inscrito. E considere se tornar membro para apoiar esta missão de oração diária. Cada gesto simples ajuda esta corrente a alcançar mais corações. Virgem Maria, conduz cada pessoa que rezou hoje até a Páscoa com fé viva, coração firme e alegria verdadeira. Que a ressurreição de Jesus seja também ressurreição interior para cada um que ficou ao pé da cruz nestes dias. Amém.